Olá, muito boa tarde. A preparação para a festa da Páscoa acontece em torno das mensagens que textos da Bíblia sugerem em cada domingo. Neste programa queremos analisar os que são lidos nas Eucaristias do próximo, o terceiro domingo do tempo da Quaresma. São para isso nossos convidados os padres Robson Cruz e Vítor Gonçalves, párocos em Lisboa. Muito boa tarde e obrigado por estarem neste programa, onde de facto queremos centrar atenções na Bíblia, nos textos da Bíblia. A primeira leitura que se escuta, Padre Robson, é do livro do Êxodo, no capítulo 20, onde um Deus propõe um conjunto de 10 mandamentos. Em que contexto é que surge essa proposta dos mandamentos ao povo bíblico? É assim, liturgicamente, nós vemos que aqui há o lugar da descoberta de Deus e, portanto, este paradigma entre a antiga aliança, onde os lugares da descoberta de Deus são dois fundamentalmente, são Moisés e são o templo, portanto, Moisés como aquele que revela a aliança com Deus, o templo onde o homem é chamado a prestar culto a Deus, não é? Contrastam agora com aquele que nos diz as palavras de Deus e que é o lugar da adoração de Deus, que é o próprio Jesus. No contexto concreto do livro do Êxodo é curioso porque este decálogo interrompe a narrativa da experiência da aliança no Sinai, ou seja, temos todo o ritual da preparação que nos aparece no capítulo 19, nos versículos 24 e 25, e depois este é continuado depois do relato dos mandamentos, nos versículos 18 a 21 do capítulo 20. Por que aparecem aqui este decálogo? Ainda mais tendo em conta que há aqui uma contaminação com outro texto do decálogo que aparece em Deuteronômio 5, cuja ordem dos mandamentos, ou seja, o que é que são os 10 mandamentos em si, coincidem. Exatamente pela percepção que a própria edição dos textos bíblicos tem, que há uma coincidência entre um rito da aliança, que provavelmente foi uma refeição tomada junto ao monte, como nos relata o livro do Êxodo, e aquilo que é o conteúdo dessa aliança, que é a observância do projeto e do desígnio de Deus para o povo. E este conteúdo, digamos, do desígnio de Deus para o povo tem duas vertentes. Portanto, uma vertente vertical, aquilo que leva à experiência singular da adoração de Deus, não é? Que não se confunde com o politeísmo e a idolatria vigente na época, com a dinâmica de recusa de qualquer relação mágica nesse Deus, mas que é uma relação encarnada na história, portanto, segue a percepção de que Deus acompanha o seu povo e a própria dimensão litúrgica da santificação do tempo ao longo dessa experiência de escuta de Deus. E depois toda a dimensão horizontal, ou seja, põe-se à prova a aliança no trato com o meu semelhante. E se o meu semelhante é o lugar sensível onde eu ponho à prova a aliança, então, se eu sou capaz de reconhecer que o meu irmão é para mim uma ocasião para viver em plenitude esta aliança, eu posso aproveitar isso. A norma, a lei, os mandamentos tinham assim uma dimensão central na relação entre Deus e a pessoa humana. Sim, só que assim... Realmente neste contexto é por causa da palavra lei. A nossa palavra lei tem muita ideia de uma lei positiva escrita. A palavra hebraica que está por trás é uma palavra que tem mais a ver com o ensino. A palavra Torá quer dizer aquilo que se ensina, aquilo que nós somos chamados a viver como proposta de crescimento pessoal e de crescimento. Mais ainda, esta ideia de lei evolui na própria Bíblia como a ideia de livro da aliança, ou seja, já não é uma lei pela norma, mas é uma lei por uma relação de confiança em Deus e uma relação que transfigura o meu contato com o meu irmão também. E é por isso que o texto inicia com Deus a apresentar-se, não é? Como um Deus libertador. E, portanto, não há outra forma. Nós sabemos que talvez as tradições mais antigas de identificação de quem é o Deus de Israel nos aparecem no livro de Oseias, portanto, o capítulo 4 de Oseias e o capítulo 12, começam exatamente: eu sou o Deus que te libertou do Egito. Não se confunde com nenhum outro Deus ou dos deuses que apareciam no panteão de Canaã, ou que aquilo que a sensibilidade humana e a nossa inclinação para uma concepção mágica de como a divindade pode influir no mundo pode trazer. Não. É um Deus que se revela na história, aliado do homem, libertador do homem, e que traz um projeto. E o projeto é exatamente este. A amizade com Deus e a amizade com os irmãos são o caminho para viver essa relação. Padre Vítor Gonçalves, a relação assim entendida e assim vivida tem, num conjunto de leis, num conjunto de mandamentos, uma ferramenta, uma ajuda? Exatamente. De facto, poderíamos comparar os mandamentos também, de algum modo, aos sinais que
que nos convidam numa estrada, num caminho, que nos indicam um caminho. E queria sublinhar muito também este aspecto do pessoal. Os mandamentos são ditos de um tu, de um eu a um tu. Portanto, há uma relação pessoal de Deus connosco, com o povo, com o concreto de cada pessoa, e não algo que se põe assim abstrato. Alguém que fizer isto ou que deixar de fazer aquilo. Esta apresentação de Deus como um Deus pessoal que conhece e que, no fundo, estes convites são convites de um amor e um convite a um crescimento. A questão muitas vezes se coloca assim, a validade disto hoje, ligado principalmente com o mandamento do amor de Jesus, não é? Como é que é? O amor é a plenitude da lei, diz São Paulo na Carta aos Romanos, é o pleno cumprimento da lei. E, contudo, estes, de algum modo, marcam, assim, eu diria, os mínimos olímpicos. São as fronteiras mínimas do amor. O cumprimento destes mandamentos. Exatamente. Mas eles não são... Eles são, no fundo, assim, a base, dizer assim, olha, abaixo disto, tu destróis a relação com Deus e destróis a relação com os outros. Tu entras quase diria, num buraco negro, entras num rodopiar sobre ti próprio. Enquanto que, na vivência já, e nós é importante percebermos que grande parte deles estão ditos de uma forma negativa, do não fazer, como com as crianças, não é? Nós começamos no princípio, por isso é que elas aprendem, a primeira palavra quase é o não, porque ouvem tantos nãos, né? Não mexas aqui, não mexas ali. E primeiro é preciso dizer, até antes da criança perceber. Não vou pôr ali a explicar, olha, a eletricidade é isto e tal, se tu puseres, tu morres, coitadinha da criança, não estou a dizer, não. Ou então tape-lhe a ficha elétrica. Portanto, há aqui uma base, quase diria um trampolim, que supõe saltos maiores, e esse salto maior é o amor revelado em Jesus Cristo, o amor radical até à doação de mim mesmo e à doação de tudo o que sou na relação com os outros e na relação com Deus. Há sempre esse contexto em que nós, enfim, por algum simplismo, podemos colocar estes textos normativos no Antigo Testamento, enfim, catalogando de imediato o povo do Antigo Testamento por ser, o povo judeu até, no seu todo, por ser um povo ligado à lei, muito normativo, e depois, por contraste, as dinâmicas do Novo Testamento, a tal dinâmica da lei do amor que falava o Padre Vítor, enfim, estando de alguma forma contrária a este conjunto de normas muito fechado. Porque nós também lemos de uma forma parcial, sobretudo uma atitude talvez um bocadinho antissemita, não é? Nós lemos muito, digamos, aquilo que é a atitude do judaísmo frente à lei a partir da perspectiva farisaica, digamos, mais extrema. Mas o Antigo Testamento tem textos lindos, não é? Como Deuteronômio 30, a dizer que a lei está diante do coração do homem. De Jeremias 31, onde a lei vai ser inscrita no coração do homem. Não se trata de normas exteriores positivas impostas ao homem, mas trata, sim, de um caminho de descoberta que a própria lei me convida a tornar-me aquilo que eu sou chamado a ser. A lei não é limitativa no sentido de que põe limites, embora a formulação negativa é uma formulação mais sintética, por isso mais fácil de memorizar, possa parecer a mais primitiva, mas ela é sobretudo indicativa de onde se torna sensível a minha realização pessoal, quer enquanto uma experiência religiosa está envolvida, o lugar de Deus na minha vida, quer enquanto uma experiência social é também transfigurada por essa experiência religiosa. E estes são textos, Padre Vítor Gonçalves, e deixe-me, enfim, recordar essa paixão pela sétima arte, inspiradores de textos semelhantes a este do Antigo Testamento, inspiradores, enfim, até de filmes. Sim, estamos todos a pensar nos 10 mandamentos. Exatamente. Mas eu gostaria até de referir uma obra de um realizador polaco, o Kiełowski, que fez mesmo, em contexto mais de televisão, o chamado decálogo, onde ele transpôs para a realidade do cotidiano, porque são cotidianos, os mandamentos são cotidianos. O que aqui está dito é não matarás, não furtarás, enfim. Completamente. Abrimos o telejornal e nós vemos ali os mandamentos a serem vividos ou a não serem vividos também. E ele traduz em histórias, porque a experiência narrativa é sempre muito importante quando nós sentimos isto encarnado e sentimos-lo encarnado em nós.
porque do não matar, que aqui está visto como o anúncio da grandeza da vida humana, nós falamos não só o matar físico, falamos o matar de muitas formas. A indiferença é uma morte, não é? A exclusão pode ser uma morte. Portanto, falava-me das experiências televisivas e cinéfilas, de facto, porque têm muito a ver com a essência do ser humano na sua relação com Deus e com os outros. É muito curioso como, assim sinteticamente, os 3 primeiros mandamentos dizem relação a Deus. Deus não precisa de mais, mas os outros 7 dizem relação ao nosso convívio e ao nosso construir de mundo e de sociedade, não é? Há que pensar nos vários pormenores. Exato, e onde ressalta, no fundo, esta pedagogia, porque os mandamentos têm aqui um caráter profundamente pedagógico, de ajudar-nos, no fundo, a descobrir quem Deus é e quem nós somos, e o que somos chamados continuamente a ser. Portanto, em termos de obras de arte, há autores mesmo que especificam-nos, não apenas na descrição da entrega, como é o clássico do Cecil B. DeMille e tal, mas depois naquilo que é a aparente insignificância do nosso cotidiano, que não é nada insignificante, é sagrada. E temos de passar ao texto seguinte, que se escuta nas Eucaristias deste domingo, é da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios, no capítulo 1. Há aqui uma afirmação, Padre Robson, da centralidade de Cristo enquanto poder, enquanto sabedoria de Deus. Paulo está a escrever a uma comunidade que ele próprio evangelizou, não é? Mas uma comunidade também que se sente muitas vezes em contraste, porque a evangelização de Corinto não foi fácil, mas ainda Corinto era uma metrópole comercial muito viva e, portanto, o intercâmbio de pessoas, de culturas, de religiões, né, de ideologias era muito grande. E a tentação seria pensar, será que o mistério da cruz é um incidente que estraga, digamos assim, a biografia de Jesus? E Paulo está a dizer, quer dizer, que, porventura, o judaísmo do seu tempo procurava uma religião de seguranças e, portanto, os milagres como uma espécie de resolver em curto espaço de tempo, né, aquilo que são os meus problemas diretos, né? Os gregos, né, procuravam sabedoria no sentido de grandes teorias para justificar a origem do mundo e o sentido da pessoa humana. E aquilo que Paulo tem para anunciar é o mistério de Cristo, que é muito mais do que um milagre, muito mais do que uma explicação do mundo, não é? Mas é a revelação da verdadeira sabedoria de Deus, que tudo abraça, que tudo conforma e que, sobretudo, que dá sentido à esperança de todo o mundo, não é? É nestes dinamismos entre procura de milagres e sabedoria, Padre Vítor, que se procura a experiência de fé? Que se faz o encontro, porque é mesmo, enquanto que na perspectiva daqui que São Paulo fala dos judeus, e nós podemos dizer, mas se calhar às vezes como cristãos vivemos assim, vivemos na expectativa do milagre. Aquilo que pedimos a Deus é o milagre, quer a resolução imediata, quer algo que está para lá das nossas forças. E portanto, pomos tudo na mão de Deus. Dizemos assim, toma lá, se quiseres fazes, não se calhar com a atitude da fé, mas se calhar com uma atitude interesseira. Na outra perspectiva dos gregos está, como diria, este e quase individualismo, de que eu, pelo meu saber, pelo meu esforço, pela minha intelectualidade, consigo dominar as coisas. Ora bem, o encontro com Jesus Cristo diria, síntese ou algo que ultrapassa estas duas perspectivas. É ali algo que se projeta num acontecimento, na experiência de um acontecimento, de uma relação viva, onde Deus se joga espantosamente e eu também só se me julgar é que posso fazer essa experiência, onde não fico inchado porque resolvi intelectualmente as coisas, nem fico passivo porque Deus resolveu as coisas. E é nesta perspectiva que sinto que esta relação é mesmo o segredo, a experiência do acontecimento de Jesus na minha vida, do encontro com Ele, que me compromete, porque Deus já se comprometeu primeiro comigo. E no fundo também, numa comunidade, é isso que também tem que acontecer. É a mesma relação. É a mesma, é a dimensão da relação. É de facto não pura e simplesmente projetar, quer para outros exteriores a nós, que vão resolver a
as situações, ou ao próprio Deus. Sim, Senhor, que confiamos, mas eu gosto muito de dizer, Deus é o Senhor dos impossíveis, mas os possíveis é connosco. E, portanto, o nosso trabalho tem a ver com esses possíveis. E também o perigo grande, de facto, de cair numa pura intelectualidade, abandonando a experiência simples da fé, que é tão importante também nas nossas comunidades. A minha avó não sabia ler e, contudo, o seu viver da fé era algo que, já ela partiu há bastante tempo, não me deixa de tocar. Porque era da pessoa, era enfim, do interior de cada um. Não estou com isto a valorizar a inteligibilidade da fé e a nossa procura das razões de tudo, que é um dom precioso. Mas, que se torna absoluto, caímos no outro extremo. E partimos para analisar o terceiro texto que se escuta, o Evangelho que é narrado por São João, no capítulo 2, e nesse episódio muito plástico também, muito enfim, contado e retratado, que é o Jesus que entra no templo e começa a derrubar o que são dinheiros, o que é comércio. Isto aconteceu, Padre Robson? Sim, certamente os evangelistas recolheram isso da tradição, embora São João coloque logo no início do Evangelho e os evangelistas sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, colocam já no final do Evangelho, quase que dizendo que a prisão de Jesus é motivada por causa do desafio que ele faz ao templo, né? São João não coloca isso, a prisão de Jesus é motivada por causa da ressurreição de Lázaro, não é? E coloca o episódio do templo logo no início do ministério de Jesus. Isto tem alguma importância, né? Primeiro porque São João afirma logo no prólogo do seu Evangelho, né, que Deus veio morar no meio de nós e que agora o lugar onde se manifesta a presença de Deus não podem ser as paredes daquele templo restaurado, e bem sabemos com que violência que Herodes o Grande, não é? Um homem conhecido por tanta violência e tanta agressividade, não é? Quis mesmo assim restaurar um sinal religioso que era a grandiosidade do templo de Jerusalém. Jesus vai dizer que o lugar da presença de Deus, não é? Não se pode confundir com isso. Primeiro, há um problema prático que leva a esta ação de Jesus. Por causa das necessidades litúrgicas do templo, o átrio dos gentios foi ocupado com as bancas, digamos, dos comerciantes. O dinheiro que circulava no templo não podia ser o dinheiro que circulava no mundo civil, era preciso trocar o dinheiro. Era necessário matéria para os sacrifícios dos animais no templo, portanto, venda desde bois até pombinhas, portanto, tudo era vendido para que facilitar a vida das pessoas. Mas muitas vezes esta ideia de facilitar a vida das pessoas compromete aquilo que era a identidade verdadeira do templo, que era já na profecia de Isaías, não é? O lugar onde todos os povos eram convidados a vir adorar o Senhor. E o átrio dos gentios tinha esta função, ser o lugar onde um não-judeu, onde um gentio, podia vir descobrir o Deus de Israel, podia vir adorá-lo, podia vir aprender a sua lei, sem estar limitado por todo aquele conjunto ritual que impedia que as pessoas de determinadas classes não pudessem avançar, não é? E por isso mesmo o gesto violento de Jesus, onde se impede que alguém tenha acesso a Deus, Jesus necessariamente tem que destruir essa barreira, mesmo que o gesto a nós nos parece violento, não é? Não é violento, digamos propriamente, porque senão teria sido imediatamente preso, tendo em conta a própria Torre Antônia, onde os romanos estavam a fiscalizar todo o templo. Mas que este incidente provocou uma impressão profunda, digamos, nos discípulos, a ponto de todos eles o memorizarem. A forma como Jesus, não é, se torna o lugar onde todos, independentemente de serem judeus ou de serem gentios, podem adorar a Deus. É esse, ou está ligado a esse sentido o significado que o próprio Jesus dá a esta expressão casa de meu Pai, a este lugar? A casa de meu Pai, e a casa torna-se agora o próprio corpo de Jesus. Este corpo que vai ser entregue e, portanto, morto, e crucificado e morto, não é? Há depois ressuscitar. E por isso mesmo Jesus diz, mais do que as paredes, o que está em causa agora é a própria dignidade, digamos assim, da humanidade, que se renova a partir do mistério da Páscoa de Jesus. Por isso desafia o próprio Cristo a destruir o templo que em 3 dias o reconstruirá. Exato. Não? Que é uma leitura pascal, ou seja, o episódio é lido em contexto pascal exatamente por isso.
a relatividade dos edifícios e das pedras, não é? Contrastando agora com a dignidade que Jesus inaugura na sua Páscoa. Padre Vítor, que desafios nos coloca este texto, sobretudo esta atitude de Jesus? O grande desafio que ele próprio colocou de onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, estou no meio deles. Esse é o lugar, essa é a casa do meu Pai. É o lugar, é Cristo o lugar. E, portanto, que ele também já tinha dito à Samaritana, não é neste monte nem em Jerusalém, mas os verdadeiros adoradores do Pai são os que o adoram em espírito e em verdade. E, portanto, se nós andarmos aqui à volta do lugar onde vivemos essa relação nova com Deus e com os irmãos, nós percebemos que é na pessoa de Jesus Cristo e é no tornarmos-nos, de facto, membros de Cristo, que nos tornamos pelo batismo e que vamos tomando consciência e que vamos percebendo ao longo da vida, é sermos essa presença também de Jesus à nossa volta, com a verdade, com a simplicidade e aprendendo sempre dele, principalmente com a autenticidade, porque o problema às vezes, até nesta conjugação da beleza dos grandes edifícios, fica até que ponto é para louvor de Deus e glória, ou é para a nossa ostentação? É verdade que olhamos para as obras de arte e dizemos, esta gente do passado fez coisas espantosas e hoje fazemos, mas nenhuma dessas obras substitui a dignidade da pessoa humana. E cada pessoa humana vale mais do que todos os edifícios maravilhosos do mundo. Esta tentação de fazer a casa de comércio é de todos os tempos. É de todos os tempos. E o comércio significa tudo isso? Tudo, é de todos os tempos e aí a importância de não anatematizarmos, mas no fundo reconhecer, pedir perdão, mas ir edificando de facto a dimensão da comunidade e a comunidade como lugar onde a pessoa se revela como filho de Deus, como amado incondicionalmente por Ele, como chamado a uma vida nova. Agradeço-vos terem estado aqui neste programa, onde quisemos analisar e apresentar mensagens e desafios presentes nos textos da Bíblia que se escutam nas Eucaristias deste domingo. Desejo-lhe um bom fim de semana e até à próxima segunda-feira, se Deus quiser.